deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, me salva. Jesus estendeu imediatamente, diga imediatamente, a mão e segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Amém? Amém. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Queridos, esse milagre aqui que aconteceu, de um apóstolo de Jesus Cristo caminhar sobre as águas juntamente com Jesus, é um dos milagres mais emblemáticos registrados na Bíblia. É uma coisa que, para você ver, para você ter noção de como é emblemático esse milagre que aconteceu, que ele não está em todos os evangelhos. Nós sabemos aqui que existem 4 evangelhos na Bíblia, que é um só, mas que é relatado por 4 pessoas diferentes. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse milagre aqui que aconteceu para esse apóstolo de Jesus Cristo, Pedro, caminhar sobre as águas com Jesus, ele só está relatado em Mateus, em Marcos e em João. Em Lucas você não encontra esse relato. Você vai ler o livro de Lucas, você vai encontrar que parou quando eles olharam para Jesus, identificaram que aquilo seria um possível fantasma. Você vê, né? Pessoas que andavam com Jesus ainda acreditavam em fantasma, mas enfim, pensaram que era um fantasma. E aí vai dizer nos outros evangelhos, aliás, no evangelho de Lucas, que logo após esse acontecimento, Jesus entrou para dentro do barco e a tempestade cessou. E ali acaba a história. Mas aqui no evangelho de Mateus vai um pouco mais a fundo. Mateus disse assim: olha, teve um dos discípulos que exclamou, o nome dele é Pedro. Ele disse assim: Senhor, se quem está aí caminhando em cima dessa água aí, como se fosse um chão duro, batido, se é o Senhor, me faça ir ter contigo, me faça ir ao teu encontro. E aí a única palavra que Jesus diz para aquele que diz assim: Senhor, me deixe com você, a única palavra que Jesus diz é essa: vem. Aleluia. Única e exclusivamente, sem enfeitar demais, sem colocar brilhinho, estrelinha e lua. Venha. Aquele que quer caminhar com Jesus precisa apenas dizer: eu quero. E o caminho está livre. E não importa o caminho, porque aqui o caminho se tratava de um mar. Então é um caminho íngreme. Como é que você vai caminhar por cima das águas? O que Jesus está querendo dizer para você nessa noite é que se você tem um desejo no seu coração de caminhar com Ele, não importa o caminho, somente vá. Glória! Aleluia! Dê o primeiro passo, porque Jesus é quem te sustenta. Agora, esse texto que é relatado apenas em 3 dos 4 evangelhos, no evangelho de Mateus também destaca a atitude de Pedro. Então no evangelho de Mateus ele vai um pouco mais além desse acontecimento e ele destaca uma atitude que Pedro teve diante desse grande milagre. Porque tem pessoas, queridos, que quando eles vão numa reunião como essa que nós estamos hoje, se eles verem alguma coisa que o Senhor está fazendo, a tendência é um negócio natural. Não estou falando aqui que é fora do comum, mas a tendência é essa pessoa se retrair um pouco. Quando uma pessoa ela vai a primeira vez na igreja e uma pessoa cai endemoniada, ela nunca viu aquela situação. É muito normal ela se retrair um pouco e dizer assim: opa, deixa eu ficar mais um pouco aqui atrás, não sei o que está acontecendo ali. É ou não é normal? Só que no caso de Pedro, ele viu um homem caminhando sobre as águas. Os outros que estavam com ele disseram assim: é um fantasma. Porque não é uma coisa normal, comum e corriqueira de acontecer. Mas só que a diferença entre aquele que fica no barco sofrendo e aquele que vai caminhar com Jesus é somente dizer assim: eu quero conhecer um pouquinho mais. Eu quero saber o que está acontecendo ali. Eu quero me envolver. É isso que você faz quando você diz assim: eu vou para a igreja hoje. Você está dizendo assim: eu estou me envolvendo. Eu estou escolhendo me envolver um pouco, mas conhecer um pouquinho mais sobre esse Jesus. Então Pedro andou sobre o mar por alguns instantes apenas. Então eu entendo com isso que a nossa fé, ela nos faz caminhar para um lugar que a gente nunca pensou que ia caminhar. Mas se
quando você já estiver caminhando, como é isso, pastora? Quando eu já estou caminhando para a igreja, já estou nos caminhos do Senhor, mas em um dado momento a minha fé desfalece, aí você afunda. Pedro já está no meio do caminho, ele desceu do barco. A Bíblia vai dizer que eles não estavam na margem. A Bíblia é clara, porque tem pessoas que são céticas, não acreditam nas coisas de Deus e dizem assim: não, mas eu acho que o barco estava na margem. Aí ele pisou, a candela entrou só um pouco assim, dava, e eu ia fácil caminhar. Não. A Bíblia vai dizer que o barco estava a quilômetros de distância da costa. Distante demais. Já eu vou dar as medidas exatas. Então Pedro colocou o pezinho para fora, firmou os pés em cima da água e começou a caminhar. Só que em um dado momento, ao invés de firmar os olhos no alvo, que era quem? Jesus. Ao invés de firmar os olhos no alvo, se eu e você firmar os olhos nas circunstâncias, o que é que tem ao redor de Pedro? Água. Circunstância ao nosso redor. Se ao invés, eu estou caminhando para a igreja, estou caminhando com Jesus, se em um dado momento, ao invés de olhar para o alvo e dizer assim: nada me impede aqui, os meus irmãos que estão do meu lado, eles nunca vão me impedir, se podem errar hoje, eu persisto. Porque o meu alvo é Cristo. Agora, se eu olho para as minhas circunstâncias, simplesmente eu vou afundar. Não tem outra escapatória para a minha vida. Vamos ver nessa ministração de hoje detalhes sobre esse milagre extraordinário na Bíblia. Jesus andou sobre as águas depois de um dia muito cansativo, é ou não é verdade? A Bíblia vai dizer aqui, nós lemos, que imediatamente depois que Jesus saiu ali, terminou a ministração com os discípulos, e uma grande multidão, que a Bíblia fala multidões. Uma multidão por si só, a gente sabe que já é muita gente. Só que a Bíblia ainda colocou no plural. Multidões, ainda é mais do que uma só multidão. Depois que Jesus despediu essa multidão, ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o meio do mar, para atravessar para o outro lado. Ele disse assim: olha, entrem e vocês vão atravessar. Eu vou encontrar com vocês do outro lado. Não quero saber como é que eu vou, sei que eu vou. Jesus, ele estava dizendo assim, é porque os discípulos não pegam muito bem as coisas, eu acho, né? Mas Jesus já estava dizendo assim: não importa, vocês vão estar no meio do mar e eu vou encontrar com vocês do outro lado. Os discípulos não quiseram nem saber se o Senhor vai no barco de quem. Nem perguntaram. Talvez porque eles já sabiam que Jesus é aquele que podia ir voando se ele quisesse. Talvez porque eles já sabiam no subconsciente deles. Mas o que acontece aqui é justamente o seguinte: Jesus tinha despedido uma grande multidão, estava cansado, estava o dia todo pregando. Então ali Jesus já estava, o seu ser, a Bíblia vai dizer que Jesus era um homem, Cristo é que é Deus. Mas Jesus é um homem igual a mim e a você. Se você levar um corte, vai doer. E Jesus doía igual, não tinha diferença, ele é um homem igual a mim e a você. Então ele ali estava estafado do dia. Quem disse aqui que Jesus pregava num púlpito de vidro, igual que a pastora está pregando? Num carpete vermelho, que estava quase preto porque já está velho, mas é vermelho. Com um copinho de água geladinha aqui na hora que ela engasgar e a garganta secar. Jesus pregava sentado numa pedra, no meio do sol quente, não queria nem saber. Era o púlpito de Jesus. O púlpito de Jesus era barco em cima do mar, porque ali ao redor as pessoas não podiam invadir, porque onde ele estava tinha muita gente ao redor dele. Então essa multidão estava ao redor de Jesus, ele despediu ela. E ele disse assim: olha, vão para o outro lado do mar, porque eu vou encontrar com vocês lá. Vai ter um momento na tua vida que Jesus é que vai mandar você ir para o meio da tempestade. Mas ele mandou, pastora, como assim? Ele vai colocar você no meio da tempestade para saber onde é que está a tua fé. Para saber qual vai ser a sua reação quando ele vier caminhando sobre as águas para encontrar com você. Você vai ser o Pedro que vai dizer: eu vou caminhar com o Senhor? Ou você vai ser o outro que vai dizer assim: não reconheço isso, acho que é um fantasma? Quem vai ser você quando o Senhor te colocar no meio da tempestade? Sabe por que foi que Jesus dispensou a multidão e disse: agora eu vou para o monte orar? Aí vocês atravessam e depois eu encontro com vocês. Ele dispensou a multidão porque quando ele estava ministrando, aquele povo que estava escutando a ministração de Jesus pensava que Jesus ia ser um rei sobre eles.
nessa terra. E Jesus ali entristeceu o coração, sabe por quê? Porque Jesus ele sempre disse: o meu reino não é deste mundo. Então eu estou pregando aqui para vocês, estou falando de coisas espirituais e vocês estão querendo que eu seja o rei de vocês aqui nessa terra. O meu reino não é deste mundo. Ali, como eu e como você muitas das vezes nos frustramos com pessoas, eu acho que Jesus ali estava frustrado. E ele disse assim, eu acho que no coração dele, a Bíblia não diz, é um negócio que eu estou conjunturando, mas eu acho que Jesus disse assim: meu Deus, Pai, o que é que eu faço com esse povo? Eu estou falando de coisas espirituais, eles estão querendo rei aqui nessa terra. Eles não entendem que não se trata daqui. Esse reino não é deste mundo, esse mundo que nós estamos aqui, São Paulo, Brasil, o planeta, o mundo, o universo é de Deus. Mas o mundo jaz no maligno. Nós não somos daqui, nós estamos aqui só de passagem. E aí o povo aqui estava querendo que Jesus fosse um rei sobre eles no mundo. Não existe isso. Aí Jesus disse assim: eu vou orar. Por quê? O que é que Jesus nos ensina com isso? Está decepcionado com alguma coisa? Para de ficar postando nas redes sociais. Para de ir lá no Google procurar uma indiretas para não sei o que, não sei o que. Não, vai orar. Jesus disse assim: estou decepcionado, vou fazer minha oração. Me decepcionei com pessoas que acreditam que eu sou uma coisa que eu não sou. Vou orar. E quando ele foi para o monte orar, ele ficou lá sozinho. Quando ele despediu a multidão, o dia ainda estava claro. Quando ele foi encontrar com os discípulos, já era de madrugada. Quando os discípulos entraram no barco e começaram a remar sozinhos, o dia estava claro. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento, no meio do mar, a tempestade abateu o barco. E as ondas açoitavam o barco. Quem aqui sabe o que é essa palavra açoitar? É tipo uma chicotada, um negócio que machuca, que lhe balança, que lhe destabiliza. Então o barco estava ali a ponto de afundar. E já era de madrugada, quando Jesus foi ao encontro deles. O que eu quero dizer para você: você vai entrar no meio da tempestade, mas Jesus não vai chegar 2 minutos depois que você está no meio da tempestade, não. Ele vai demorar um pouco e você está disposto a esperar? Vai de mim, vai de você. Se a gente vai confiar, meu Deus, está demorando a minha bênção. Eu estou orando tanto tempo e não acontece. É porque não é instantâneo. Tem milagres na Bíblia que acontecem instantaneamente. A sogra de Pedro foi curada instantaneamente. O homem da mão ressequida foi curado instantaneamente. A mulher do fluxo de sangue foi curada instantaneamente. Mas tem milagre na nossa vida que demora. Vai de nós estarmos dispostos a ter paciência para esperar no Senhor. Assim como Davi diz lá no Salmo: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Continuando a ministração, Jesus tratou de se afastar da multidão para orar e depois ele resolveu ir para outro lugar. Enquanto ele despedia aquele povo, Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia junto à cidade de Cafarnaum. Talvez com uma parada no porto de Betsaida. Se você for para o mapa, nessa Bíblia aqui, King James, tem muitos mapas aqui atrás. É uma Bíblia de estudo completa. Tem umas Glória a Deus! Tem umas Bíblias que não tem mapa, que não tem estudo, que não tem referência bíblica, mas também são Bíblias muito boas para o ensino e o aprendizado. Mas se você quiser estudar mesmo, se você quiser ir mais a fundo na palavra do Senhor, saber como era o terreno, se era área montanhosa, se era área plana, os lugares onde Jesus ministrava, você vai para o mapa. E aqui no mapa da Bíblia, você vai identificar que, como Jesus ele disse assim: olha, entrem no mar, vão aí no barco de vocês, e eu vou encontrar vocês do outro lado. Como assim? Tinha um porto que chamava Porto de Betesda, que todo mundo sabe o que é um porto. O Porto de Santos, por exemplo, em São Paulo, que é onde os navios atracam, cruzeiros atracam ali, para que as pessoas que estão passeando no cruzeiro desçam, tiram umas fotos, conheçam um pouquinho ali o litoral de São Paulo, aí depois entra no cruzeiro de novo e segue viagem. Quando eu e você vamos para o centro de Itaquera, vamos pegar o ônibus, onde é que a gente pega o ônibus? No ponto de ônibus. Nesse caso aqui, as pessoas quando vão entrar no barco, elas pegam o barco no porto. Quem entendeu? Então aqui Jesus
Jesus aqui ele fez um plano de encontrar com esses discípulos no porto de Betesda. Então os discípulos disseram assim, tudo bem, Jesus ele não quer ir com a gente agora, ele vai orar sozinho. Então a gente vai entrar no barco e vai seguir a direção para o outro lado do mar, em Cafarnaum. E lá no porto, eu acho que ele já vai estar esperando pela gente, ele entra e a gente segue viagem. Então acho que eles pensaram assim, certo? Provavelmente Jesus combinou isso com os discípulos. Na sua Bíblia tem dizendo que ele combinou? Não. Na minha também não. Então provavelmente ele combinou isso com os discípulos. O texto bíblico diz que após despedir a multidão, ele subiu sozinho para orar. E ali ele permaneceu até o anoitecer. Então Jesus, ele, quando ele ora, ele ficava meia horinha. Ele foi orar no monte, ele estava claro. E ali ele ficou até o anoitecer. A essa altura, somente dessa parte que Jesus deixou os discípulos e foi para o monte orar e ficou lá até anoitecer, até escurecer. A essa altura, o barco dos discípulos já estava sendo castigado pelas ondas. Então, no momento que o meu Deus está orando no monte, aqui para os discípulos eles pensaram assim, no momento que o meu Senhor está no monte orando, eu estou aqui no meio de uma tempestade. Eu estou aqui no meio de um negócio que veio sobre a minha vida e eu não sei resolver sozinho, mas o meu Senhor não está aqui, eu não consigo enxergá-lo. Porque quando nós estamos passando por uma tempestade na nossa vida, é muito comum e corriqueiro a gente pensar que Deus não está no controle. É muito comum e corriqueiro a gente pensar que Deus nem está vendo o nosso sofrimento. Mas aqui eu quero muito acreditar que no momento que Jesus estava no monte, ele já estava ali numa intercessão pelos filhos que estavam passando por aquela tempestade. E a Bíblia vai dizer que em Mateus capítulo 14, versículo 24, as ondas já açoitavam o barco. Então ele já estava num momento difícil, no momento que Jesus nem com eles estava. Ao anoitecer, as ondas já açoitavam. O momento que Jesus chegou para socorrer foi de madrugada. Então demora. Só quem está no hospital, um dia, vamos supor, uma mãe que está no hospital com um filho passando mal, foi levar no pediatra de noite, o menino estava com febre, um negócio do tipo. Só quem está no hospital uma noite inteira sabe como uma noite é longa, é ou não é verdade? Quando você está em casa, mexendo na internet, assistindo uma Netflix, a noite passa assim. No instante das 4 horas da manhã você nem viu o que você fez. Mas vai passar a noite no hospital esperando ser atendido, para ver o tanto que uma noite demora a passar. Imagine você no meio do mar, a quilômetros e quilômetros da costa, uma tempestade açoitando no seu barco, quase virando o barco, e você não tem uma pessoa para pedir socorro. Naquela época não tinha celular não, para mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo ajuda a alguém. Então ali é o momento da oração. É o momento de você se ligar com Jesus no monte. Jesus está orando no monte, eu estou no meio da tempestade. Como é que eu vou chamar por ele? Orando. A tecnologia é maravilhosa. Eu sou super a favor dos celulares, dos computadores, do Google. Eu amo a tecnologia. Sem ela hoje nós não faz nada praticamente. Você quer ir para um lugar, você põe no GPS, vai bater lá, você não sabe nem como foi que você chegou. Então eu sou muito a favor da tecnologia. Só que a única forma de falar com Jesus ainda continua sendo a oração. Então não é rede social, não é nada, é aqui ó, e joelhinho no chão. O Mar da Galileia é um lago com aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Eu sou uma pessoa que eu não entendo muito, eu sou leiga quando falo em questão de quilômetros, quilometragem. Mas aí você imagina, 21 quilômetros, é como daqui em Mariporã, por exemplo? Menos, né? Tá vendo como eu sou boa de saber as quilometragens? A distância como daqui onde nós estamos até em Guarulhos. 21 quilômetros de extensão era o tamanho desse lago que os discípulos estavam atravessando. Se eu estou atravessando um lago de 21 quilômetros de extensão, eu não tenho bússola, naquela época não existia. Em um dado momento, eu fico no meio de uma tempestade. Se eu conseguir pedir socorro a alguém, como é que eu vou dar a minha localização para ela? Como é que ela vai adivinhar no meio desses 21 quilômetros qual é exatamente o ponto que eu estou? Jesus, ele soube exatamente qual era o ponto. E ele foi ao encontro andando sobre as águas. Glória! Aleluia!
Porque tem vezes na tua vida que você diz assim, eu estou passando por essa tempestade na minha vida e eu não vou contar para ninguém. Porque tem coisas na tua vida que realmente você não tem que contar para as pessoas. Você vai saber exatamente quando vai se abater um problema sobre você, que você tem que desabafar com a pessoa para te ajudar de uma certa forma. Só que vai ter problema que você sabe e você já fez isso. Você diz, eu vou guardar para mim. É entre eu e Deus. É ou não é verdade? Sabe por quê? Porque Deus é o único que vai te localizar exatamente no meio do problema. Independente do tamanho que ele tenha. Aqui tinha 21 quilômetros de extensão. E Jesus ele foi no X da questão. Então tinha 21 quilômetros de extensão. Sua largura máxima, porque você sabe muito bem que um lago ele não é estreitinho assim na régua, né? Ele vai, caminha um tempo, depois ele se alarga um pouco, depois ele se estreita um pouco mais. A largura máxima era 14 quilômetros. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam a cerca de 11 quilômetros da margem. Imagina você nadar 11 quilômetros para chegar na margem de algum lugar. Então, se ali o barco afundasse, não tinha nem a possibilidade daqueles coitados nadar de chegar na margem. Não existia bote salva-vidas que nem no Titanic. Era apenas um barquinho fraquinho. E ali, se caísse, afundasse, acabou a história. Não tinha mais circunstâncias que pudessem salvar. Mas quando você tem um Deus, o que é a circunstância? Para quem tem Jesus como seu Senhor. Desse jeito. É verdade. 14 quilômetros de extensão. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar por causa do vento. Existe tempestade sem vento? Nas igrejas mais tradicionais, que nós conhecemos como as igrejas pentecostais, as pessoas, elas quando estão passando por uma prova, elas têm um modo de dizer diferente, um palavreado diferente. Elas dizem assim, eita irmão, eu estou passando por um vento na minha vida. Não é? Aqui a gente diz assim, eu estou passando por uma tribulação, uma tempestade, uma prova. Mas tem pessoas que usam essa palavra, um vento na minha vida. Porque tempestade sem vento não é tempestade. E não tem tempestade, não tem como Jesus caminhar sobre as águas. Quem está entendendo? Se a minha vida é uma maravilha, eu nunca vou ver Jesus andando sobre as águas ao meu encontro. Então, se a sua vida está perfeita, começa a se preocupar porque algum problema está acontecendo. Cristão sempre vai ter problema na vida. Cristão sempre vai ter tempestade na vida, porque Jesus só anda sobre uma água ao encontro no momento que eu estou no meio da tempestade. Jesus ele não é mostrado. Ele não vai caminhar no meio do mar que nem aquele pastor que foi tentar caminhar e morreu afogado. Ele só caminha porque tem uma necessidade. Então ele só vai andar no meio, em cima do mar para fazer alguma coisa. Jesus nunca foi de se mostrar. Ele nunca fez milagre para que as pessoas olhassem para esse e o admirassem por aquilo. Ele fazia porque era necessário. Ele curava porque era necessário. Ele transformava vidas porque era necessário. É tanto que palavras da boca dele, quando ele foi encontrar com a mulher samaritana, ele disse assim, é necessário me passar por Samaria. Os discípulos foram comprar comida. E mais uma vez Jesus ficou sozinho. Eu acredito muito que quando o nosso Deus ele está se preparando para um resgate necessário. Sabe quando você ora pela vida de uma pessoa para ela ser salva, para ela ser resgatada por Jesus? Quando Jesus ele está preparando o resgate, na maioria das vezes tem um encontro. A mulher samaritana, que a gente conhece como a moça do poço, ela foi tirar água do poço meio-dia, ela foi sozinha. Porque ela era uma mulher que a sociedade rejeitava. Porque ela era uma mulher que namorava com os homens casados da região. Estava errada. Mas aí ela já sabia que as pessoas não gostavam muito do convívio. Ela disse assim, vou tirar água no horário que ninguém vai, quando o sol está mais quente. Porque as outras mulheres, o horário que elas iam buscar água era quando o sol estava friozinho, na parte da manhã, enchia os potes e acabou, já ficava em casa só cuidando, fazendo as coisas. No outro dia que ia buscar água mais uma vez. Ela ia no horário de meio-dia, que era o horário do sol mais quente, tinindo, que ela sabia que ela não ia encontrar ninguém. Mas essa mulher que pensava que não ia encontrar ninguém, encontrou o Rei dos Reis naquele momento. Aleluia.
Porque Jesus, quando ele quer fazer um encontro repentino, palavras dele, ele diz assim, olha, ele diz para os discípulos, vão comprar comida, eu vou ficar aqui. Porque é necessário que eu passe lá para Samaria. Jesus, ele também não dá muito detalhe não, né? Eu sou essa pessoa também, eu não dou muito detalhe também não. Eu só digo, eu vou ter que fazer isso aqui. Pronto. Não vou muito a fundo. Porque se ele tivesse ido a fundo aqui, ele ia dizer, ele já sabia, certo ou errado. Ele já sabia, se ele fosse essa pessoa que quisesse ir muito a fundo, ele ia dizer assim, olha, vamos comprar comida, porque é necessário passar por Samaria, porque lá vai ter uma mulher no poço, vestida com uma roupa tal, com um pote de tantos litros, vai estar com os cabelos assim, 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 e vai estar esperando que eu vou ter que fazer uma mudança na vida dela. Ele entrou em detalhes? Não, porque quando Jesus quer fazer alguma coisa no particular da nossa vida, ele só conta pra gente mesmo. Acontece instantaneamente, no momento, não precisa dar dizendo pra ninguém. Então, era necessário fazer alguma coisa. Era necessário um acontecimento extraordinário. Então, não importava a largura ou a extensão do problema. Ele vai localizar você no meio do problema. Naquela região, é muito comum a formação de tempestades. Então, Jesus sabia que ele estava mandando os discípulos dele para um lugar que acontecia tempestade toda hora, praticamente. Só que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles eram homens o quê? Qual era a profissão dessas pessoas? Pescadores. Se você pegar e mandar um splinter pro Roger dirigir, ele vai dominar aquilo ali. É um trabalho dele, ele é motorista. Se você pegar uma casa e dizer assim, pastor Ailson, faça aqui um teto de gesso, ele vai dominar, porque ele trabalha com aquilo, é a área dele. Aqueles homens como pescadores, possivelmente, certamente, já passaram por inúmeras tempestades na vida deles. Inúmeras. Aquele lugar que eles estavam, era um lugar que eles frequentavam sempre para pescar. Então você acha que eles não tinham conhecimento de que ali acontecia tempestade toda hora? Eles já sabiam. E você acha também que eles não sabem quais são as manobras para livrar o barco de uma tempestade? O barco dos discípulos, ele tinha aquelas velas, que é um tecido que fica no barco em forma de triângulo, e que no momento que o vento está vindo do norte, eles viram para o oeste, e aí quando o vento pega na vela, vira o barco para o lado certo que tem que virar por conta da tempestade. Virar a vela sempre ao contrário do vento. E você acha que eles não tentaram fazer essa manobra? As ondas começaram a castigar o barco ao anoitecer. Quando aconteceu o socorro já era de madrugada. Imagine quantas vezes eles fizeram essa manobra. Mas quando é Jesus que tem que salvar, não importa o que você faça. Você sozinho não consegue nada. Tem que ser Ele. Porque muitas das vezes você diz assim, poxa, eu estou passando por um problema muito grande. Estou passando por um problema na área financeira. Estou passando por um problema na área sentimental. Vou vou mexer os meus pauzinhos para eu conseguir mover isso aqui. E aí você vê que entra ano, sai ano, e você continua na mesma. Por quê? Porque quem tem que fazer é Deus. E Ele só faz se você deixar. Então aqui, após várias manobras sem sucesso, eles estavam ali, eu creio, já esperando a hora de perecer. Já esperando a hora do barco afundar e não ter mais nada o que fazer. O que acontece é o seguinte, Jesus viu os discípulos remando com dificuldade. No momento que você está na sua vida remando com dificuldade o seu barco, entenda, o seu barco trazendo para os dias de hoje, qual é o barco, pastor? O barco é você. A tempestade é o problema que vem sobre você. Então aqui Jesus, quando vê a tempestade querendo te açoitar, a Bíblia está dizendo aqui que ele vê. Ele contempla. Porque tantas vezes na nossa vida a gente ora e a gente diz assim, meu Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E a resposta de Deus mediante essa pergunta é, estou vendo. Estou contemplando o que você passa. Deixa chegar o momento que eu tenho que agir. Porque a Bíblia diz em João, capítulo 6, versículo 19, que Jesus olhou e viu os discípulos remando
remando com dificuldade. Então, antes de chegar ao meu socorro, ele contempla a minha angústia. Ele vê a minha angústia. Os discípulos tiveram que enfrentar aquela situação por algumas horas. Parece que era início da noite, como eu já disse, quando o vento começou. E o momento que Jesus chegou até o barco era somente de madrugada. Não é a pastora que está afirmando, porque está escrito em Mateus capítulo 14, que era de madrugada, quando Jesus chegou ao encontro deles. Agora vamos para a parte final dessa ministração, que é o modo como Jesus os abordou quando chegou no meio daquele barco. Aliás, no meio daquele mar, né? Então Jesus alcançou o barco dos discípulos de uma forma extraordinária. Eles estavam remando contra a força do vento, quase numa tentativa inútil de controlar o barco. Porque eu já falei aqui, eles conheciam as manobras necessárias, eles trabalhavam com aquilo, já tinham passado por aquela situação inúmeras vezes. Mas eles estavam ali numa batalha totalmente inútil, sem significado nenhum. Parece que todo o esforço que eles faziam não significava nada para a melhora deles. Porque na nossa vida também é assim, tem horas que você sente isso. Que por mais que você faça, que por mais que você tente, parece inútil. Parece que não tem, a sua tentativa parece que nem aconteceu. É porque é um momento que não é mais a tua mão. Eu sempre gosto de orar assim nas minhas orações em particular com Deus, quando eu estou só eu e Deus. Não aqui no público, mas só eu e Deus. Eu falo assim: Senhor, coloque a tua mão onde a minha não alcança. Porque a minha família não está aqui do meu lado, está toda em Pernambuco. Então eu posso, minha mão não está chegando lá. Se o meu pai e a minha mãe estiverem passando no suporte, graças a Deus eles não passam por isso, mas já pensou se ele estiver precisando de uma cesta básica, um exemplo. Eu não estou lá para comprar a cesta básica. Se ele não me disser, eu não tenho como agir. A minha mão não está lá, o meu ser não está lá, mas o meu Deus está. A partir do momento que eu digo assim: Senhor, a minha mão não alcança lá onde os meus pais estão, mas a tua mão vai até lá. Faz isso por mim. Tem um momento na nossa vida que, por mais que você tente dominar o barco, colocar a vela ao contrário do vento para poder o barco girar e sair da tempestade, nada funciona. Porque o que tem que fazer é Jesus. Então, o modo como Jesus alcançou o barco foi um modo veemente extraordinário. Por quê, pastora? Porque ele veio caminhando sobre as águas. Então, de repente, eles viram, olharam no meio daquele mar. É de madrugada. Eu quero que na sua mente você forme o cenário. Um barco que possivelmente já estava sendo até quebrado por conta do açoitamento das ondas. Açoitar é chicotear. Um chicote, onde ele bate, ele faz estrago. Faz ou não faz? Então, você imagina que o barco já estava parcialmente quebrado, furado, entrando água dentro. Imagina de várias formas. A escuridão da madrugada.